o reino do céu e as qualificações do sério buscador. Buscai primeiro o reino do céu, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mistério do reino do céu é uma frase poética e simbólica, que a mentes diferentes, significará coisas diferentes. Mas por fim poderá haver um só significado verdadeiro. Para alguns o céu significa o estado pós-morte. Para outros significa aquela felicidade que podeis gozar na vida presente. Mas nenhum destes dois significados corresponde adequadamente à profundeza desta frase. Se credes que o reino do céu é um estado prolongado de beatitude em que alguma vez entrareis depois da morte, omitis o fato de que em sua natureza mental e emocional o homem não pode mudar-se tão fundamentalmente. Pois apenas a mente e as emoções sobrevivem à morte, e estas permanecerão precisamente tal qual foram durante a vida. Se confiamos que o estado celeste é um estado pós-morte, então, obviamente, não é um estado eterno, porque teve um começo e, portanto, deve ter um fim. Se o seu início depende da morte do corpo, então é algo que se acha ligado ao corpo, ainda que o seja negativamente, e algo que não tem existência externa própria. Toda condição, todo objeto que tenha um nascimento deve ter uma morte. Este tipo de céu não poderia ser o céu eterno. Outra prova está nos quadros que as religiões ortodoxas dos países orientais e ocidentais têm pintado do céu, descrevendo-o como um lugar povoado pelas mesmas pessoas que viveram na terra, e que consigo levaram as suas mesmas naturezas terrenas. Esse é um céu muito imperfeito, cheio de seres muito imperfeitos. Se restringis o significado do céu a um tal estado, então será puramente efêmero. Não poderá ser um estado permanente. Mas, sem dúvida, quem inventou a frase "o reino do céu" não podia ter se referido a uma condição puramente efêmera, defeituosa e imperfeita, como sendo o ideal e a meta da vida. Muitos consideram o céu como uma perpetuação do prazer da existência terrena. Mas isso, também, é uma condição impossível, porque aqui, neste mundo material, a vida é uma mistura de prazer e dor, nunca está um separado da outra. Como um estado de permanente felicidade e perfeição, o céu há de ser, evidentemente, um estado eterno e imutável. Se se trata de uma coisa que nasce hoje e morre amanhã, então é imperfeita, é efêmera e fugidia. Deve ser algo que seja imutável e eterno, não pseudo-eterno. Segundo, o céu há de ser algo real. Se não passa de um sonho, uma alucinação psíquica ou mental, então não é real. Realidade significa o que é, não o que parece ser. Cada estado ou condição de matéria neste mundo material é ilusão, porque não é o que parece ser. O gelo não é realmente gelo. Pode derreter-se em água. A água não é realmente água. Ela desaparece em vapor. Analogamente, cada estado mental, isto é, cada estado de ideias, cada série de quadros mentais, é ilusório, pois também cada um deles aparece e desaparece. Durante o sono, um sonho não é nada mais, nada menos que uma série de ideias associadas, mas quando acordais, vedes quão irreal é tudo aquilo. De maneira semelhante, um céu baseado numa série de quadros mentais tal qual o céu psíquico, um céu de espírito, um céu ortodoxo ou religioso, há de ser uma ilusão. O que resta afinal? Nem matéria e nem mente pode constituir o céu? Mas há algo que existe atrás da mente e atrás da matéria, do qual ambas se desenvolvem e ao qual ambas retornam, e no qual estão erradicadas. A esse algo podeis chamar espírito. Ou também podeis chamá-lo, o super-eu. É algo que não tem padrão nem forma, mas do qual todas as formas são criadas. O elemento mais próximo desse estado é a luz, porque a luz não tem forma nem padrão. A luz é o que o místico contempla quando vê a Deus, e a luz é o que o cientista há de achar quando procura a origem do universo. E contudo a luz em si é um véu sobre aquele estado, não é o estado em si. É o último dos véus. O céu da religião ortodoxa é um lugar onde aparecem pessoas e formas, e por isso é uma ilusão. O verdadeiro céu só pode estar no mundo da realidade. Todas as formas pertencem à ilusão,
porque todas as formas são condensações e limitações que surgem da realidade e que não podem existir eternamente. Por exemplo, a matéria de que se compõe uma cadeira, toma a figura ou a forma de uma cadeira. Quando a matéria é analisada pelo cientista, ele descobre que ela é energia, uma série de radiações elétricas. E mais longe ele irá, se puder analisá-la mais profundamente. Assim podemos ver que a substância e a energia originais atrás da matéria podem assumir miríades de formas. São reais durante 1 hora ou milhares de anos, mas finalmente terão de se desintegrar. Se o céu é uma coisa valiosa, e é o que Jesus queria significar, então é algo cuja natureza não muda, nem desaparece, nem se desintegra. Há de ser algo que é realmente eterno e que então só pode estar nos mundos não materiais, não mentais e sem forma. Esta concepção do céu nos deixa num grande vácuo, nem aparente vazio onde nem mesmo pode penetrar qualquer ideia, qualquer pensamento. Eis o que de mais próximo pode a mente humana conseguir para descrever o céu, um grande vácuo onde ninguém nem nada aparece, porém que é a suprema realidade. Qual a vantagem de se atingir um tal estado? Primeiro que tudo, essa é a própria finalidade da encarnação aqui. É o motivo por que nascemos, e enquanto não alcançarmos essa compreensão, teremos que continuar o cansativo ciclo de nascimentos e mortes. A compreensão deve ser encontrada na carne, não em qualquer mundo espiritual, psíquico ou mental, nem mesmo no sono sem sonho. O espírito, o super-eu, simbolizado por Jesus como sendo o reino do céu, deve ser encontrado aqui na terra, em plena consciência de vigília. O sono profundo é o que existe de mais próximo do céu, ao alcance do homem mediano. Quais são então as condições que se encontram no sono profundo? Antes de mais nada, nele desaparece o eu pessoal. Não há ali ego, nenhum eu. Segundo, a mente desaparece, não há nenhum movimento mental, nenhum pensamento, nenhuma ideação durante o sono profundo. Terceiro, o próprio mundo desaparece. Sois deixado num grande vácuo. Devem reunir-se estas 3 condições. E ainda há algo mais. Quando entenderdes o mistério da consciência, conhecereis realmente o que é o reino do céu. Existe apenas uma consciência, não 3, não uma consciência material e mais uma mental, mais uma espiritual, senão uma somente. Uma luz brilha através do ser humano, e essa luz é divina. Neste mundo material, pensar, mover-se e agir são apenas manifestações diferentes da consciência espiritual. Quando fazeis uma luz brilhar através de uma vidraça colorida, os raios que aparecem do outro lado parecem coloridos e, contudo, do vosso lado eles são brancos. Assim, quando a luz do super-eu brilha através do nosso intelecto, não muda a sua natureza, só a sua aparência muda. Manifesta-se como pensamentos e ideias, ou como energia física, e, contudo permanece uma consciência espiritual. Não pode alterar sua natureza real. A luz de uma lâmpada de vidro leitoso que projeta seus raios através de uma vidraça amarela, não está emitindo 2 tipos de raios diferentes, mas apenas um e o mesmo. Se tivesseis um vidro vermelho colocado logo na frente da vidraça amarela, e produzindo uma cor diferente, veríeis então 2 jogos de raios de cor diferente. Atrás estaria ainda brilhando, na lâmpada de vidro original, a terceira, ou antes, a luz branca original. Poderíeis dizer que há ali 3 luzes diferentes. Não, afinal é realmente uma única e a mesma luz manifestando-se através de todos os 3. O mesmo se dá com a consciência do espírito. A consciência pela qual trabalhais e vos moveis e agis durante todo o dia é essencialmente espiritual, somente ela chega através de algumas vidraças opacas e remotas, através do intelecto, e através do corpo, e nós não a reconhecemos como a luz interna. Daí porque é necessária a meditação. Meditação é o processo de interiorização, de retraimento. Ora, se imaginais a luz colorida que está além da tela vítrea vermelha encolhendo-se dentro do vidro, depois recuando,
encolhendo-se ainda mais profundamente, voltando atrás da vidraça, e afinal alcançando a lâmpada branca original, vós tendes o quadro perfeito do que é a meditação. O mesmo ocorre com a consciência, retraindo-se do mundo externo pelo esquecimento dos 5 sentidos, do mundo externo que é a sede da consciência em seu estado mais remoto, e mergulhando cada vez mais profundamente em si própria através do devaneio. Depois vem até a mente, ou intelecto, retraindo-se ainda mais até que, finalmente, chega a enfrentar-se a si mesma face a face, em sua própria luz branca, e, contudo, continua a ser a mesma consciência que sempre fora. Escutais pessoas falarem de corpos astrais, de diferentes estados e tipos de consciência, mas isto são apenas ilusões, não a realidade. Estes diferentes estados de consciência parecem existir, mas em realidade existe apenas um. Se apreenderdes todo o significado disto, vereis que, tal como o cientista acha que existe apenas uma substância, que aparece como matéria, energia ou luz, assim existe efetivamente apenas uma consciência que aparece como de vigília, de sonho ou de sono profundo. Estes últimos são apenas variações da consciência original. O superior é o alicerce sobre o qual em realidade se constroem vossas experiências de vigília, vossas experiências de sonho e vossas experiências de sono profundo. Não é apenas o alicerce, mas é aquilo que comunica existência e realidade às experiências. É o fio de ouro que as percorre e que subsiste mesmo que as 3 sejam banidas. E é a mais recôndita luz branca da consciência espiritual. Se o reino do céu é um estado eterno e absoluto, e não relativo, ele não pode de nenhum modo depender destas 3 condições de vigília, sonho ou sono profundo. Elas é que dependem dele, ele não depende delas, mas apenas de seu próprio eu, ou não seria absoluto. Porque, pois, nos é necessário obter a realização do eu espiritual no estado de vigília. Se retraís vossa consciência do sono profundo, o que acontece? Descobrireis que não existe nada a tornar-se consciente, nada a tornar-se perceptível, nada para perceber algo. Isso porque entrastes num estado absoluto, onde não há nenhuma dependência, nenhuma relatividade. A palavra consciência tal qual a usam normalmente, dificilmente se aplica a esse estado, porque sempre pensamos em termos de alguém sendo consciente de algo mais, em outras palavras, de um eu pessoal e de sua consciência de algum objeto. O eu pessoal nada mais é que a totalidade de todos os vossos pensamentos e sentimentos. Se os banis, como no sono profundo, não pode haver nenhum eu pessoal. Portanto, tendes de ultrapassar e transcender o estado de sono profundo a fim de descobrir o super-eu, pois somente assim podeis transpor e transcender o eu pessoal. Se fazeis isso, que acontece à vossa consciência pessoal? Ela desaparece como forma, como consciência pessoal, mas aquilo que nela era a fonte principal, a realidade em seu interior, isso subsiste. Subsiste como consciência libertada, impossível de descrever senão por metáfora e símiles, ou por negativas. É o verdadeiro reino eterno do céu, que não pode deixar de existir, nem pode perecer. Não depende das limitações do ser pessoal, nem de existência num mundo mental ou material. É por inteiro autossuficiente, e nesse estado não há tempo nem sensação de tempo. O povo não entende o significado da palavra eternidade. Usualmente pintam um estado em que as pessoas, os eus pessoais, vão para sentar-se e não fazer nada, e desta forma, imaginam um estado de enfado e monotonia. Por certo, isso é precisamente o que sua imaginação concebe como sendo a eternidade, mas o que realmente não é. Desde o momento em que apagais o eu pessoal, não resta ninguém para gozar a eternidade. Desapareceis, assim, pois, imaginar alguém instalado-se para gozar a eternidade, é uma impossibilidade, uma ilusão. As pessoas se indagam, como viverei no céu, sem fazer nada? Mas quando o eu pessoal desaparece, com ele desaparecerá esse problema. Alcançar-se-á o reino do céu. Parece ser da vontade divina que o homem deva experimentar as profundidades da ilusão a fim de descobrir as alturas da realidade.
Temos que passar pelo círculo do sonho, do sono profundo e da vigília, a fim de descobrir o centro do círculo, o centro imortal e eterno. Ora, o mistério do reino do céu é um mistério porque não compreendemos que nós existimos dentro do céu todos os momentos de nossas vidas. Daí ser ele um mistério paradoxal. Se tivéssemos essa compreensão, ele não seria nenhum mistério, mas então não haveria nenhum reino, nenhum eu interno para procurar, nada para nos seduzir a sair de nosso estado imperfeito, que é o estado humano normal. É um mistério porque nos acobertamos de pensamentos e desejos. Eles nos cobriram como uma membrana cobre o embrião, que não pode nascer enquanto não a rompe. Do mesmo modo, temos de romper a membrana do pensamento e desejo, que externamente são tão objetivos como o corpo material. De novo vemos aqui a necessidade da meditação, o que é o despir dessa membrana, subtraindo-vos do domínio do pensamento, desejo e corpo. O esforço para mergulhar-vos no interior pela meditação é um esforço para libertar-vos dessas coberturas e descobrir o verdadeiro eu no interior. A meditação, no sentido de um mergulho interior, é um esforço para desatar-vos. Se não se percebe sua necessidade, então a vida é deveras um mistério. O maior mistério da vida, o reino do céu, é o maior mistério dentro do mistério cósmico. O objetivo mais importante de nossa existência é compreendê-lo. Estamos tão acobertados que a maioria de nós nem mesmo faz esforço para libertar-se. Daí que dentre a humanidade devem surgir aqueles que indicam o caminho, aqueles que são os guias espirituais e religiosos. Quer sejam bem conhecidos ou pouco conhecidos, esses guias aparecem de tempos em tempos para mostrar ao homem que ele não necessita permanecer prisioneiro a não ser que o queira. Tão misterioso é o estado humano, que sem auxílio eterno é quase impossível sondarmos sozinhos este mistério. Por isso surge o auxílio. Deve vir em algum lugar, em qualquer parte do mundo. Alguém, numa época ou outra, deve inevitavelmente aparecer para evitar que a humanidade se esqueça da finalidade real de sua estada aqui. Disse Jesus, falando a seus discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas aos que estão fora falo por parábolas. Isto queria dizer, para poucos, os relativamente poucos que estavam preparados para segui-lo, as membranas poderiam ser afastadas, e ser revelado o estado do super-eu. Para os demais, e especialmente as massas, não se poderia fazer isto, mas alguma coisa se poderia fazer. Eles lhes falavam em parábolas, como um meio de iniciá-los no princípio, do caminho que por fim os levaria ao reino do céu. Não estavam preparados para a verdade final, mas tinham ainda que fazer um começo, e por isso lhes foram dados códigos de ética, injunções morais, e fixados alguns princípios superiores para sua informação. As parábolas se destinam a crianças que ainda não têm a maturidade suficiente para perceber a verdade, para entre as circunstâncias do meio materialista manterem-se fiéis à verdade. Os que se acham suficientemente crescidos e desejam ardentemente a verdade, e acima de tudo a desejam por ser a verdade, não por causa de quaisquer benefícios que ela poderia proporcionar, somente esses estão preparados para tornarem-se discípulos. E assim Jesus só a esses revelava, aos que estavam preparados, os mistérios do reino, o que significa os mistérios de sua própria natureza espiritual. Ele lhes deu a visão de seu próprio ser eterno. E deu-a diretamente, sem parábolas nem rodeios, porque estavam preparados. Porque estavam preparados. Primeiro que tudo, por causa de sua fé, sua intensa e integral fé nele e em sua doutrina. Segundo, ele explicou, a não ser que vos torneis como crianças, não podereis entrar no reino do céu. Assim, a segunda condição que os tornava preparados era a humildade. O homem comum não é humilde, pode parecê-lo externamente, mas internamente ele se escuda em barreiras e resistências mentais, e levanta muralhas de preconceitos contra a verdade. Humildade consiste em ter uma mente perfeitamente aberta, como se fosse um recém-nascido, de ser capaz de receber com fé integral, não apenas as palavras daqueles que sabem, mas o que é mais importante, aquilo que está atrás das palavras, que é o Espírito.
Em adição à fé e humildade, havia uma terceira condição que possibilitava a Jesus abrir os mistérios do reino a seus discípulos. Essa terceira condição, tão vitalmente importante como as outras duas, era o seu intenso anseio e sede insaciável pela verdade, pela luz completa para esclarecer os mistérios da vida. Com estas três qualificações era relativamente fácil a Jesus abrir a porta para seus discípulos, e assim eles descobrirem quem e o que realmente eram. Depois, por sua vez, eles começaram a ensinar as massas. Quem tenha estas três qualidades, fé, humildade e ânsia pela verdade, acabará descobrindo o seu caminho para o reino. Se estas qualidades estão suficientemente desenvolvidas, mais cedo ou mais tarde o poder divino que cuida deste universo o conduzirá ao instrutor apropriado. Se não for acessível um tal instrutor, então o próprio divino poder o iniciará diretamente. Geralmente é uma lei da natureza que o poder divino se manifeste através de outro ser humano. Porque sois humano, porque viveis na carne, deveis encontrar outro ser humano que também viva na carne, através de quem o poder superior se vos possa manifestar. O supereu está presente em todas as partes do universo, contudo somos quase todos ignorantes disso. Rodeia-nos por todos os lados, mas poucos o encontram. Por que isso? Ele necessita de um foco ou abertura neste plano material através do qual possa alcançar-vos. Essa abertura é, mais ou menos, um instrumento humano, que pode não ter nenhum poder ou virtude próprios, porém, não obstante, ser um canal para o supereu. Como disse Jesus, não sou eu, mas o meu Pai que está no céu, que faz estas coisas. Contudo, ele tinha que estar ali. Ali tinha que estar preparado um conduto, um instrumento, um canal através do qual o Pai pudesse falar. É em parte porque há tão poucos destes condutos humanos, tão poucos destes instrumentos através dos quais o Pai pode falar, que encontrais a humanidade atual em tão horrível ignorância e trevas espirituais. Existem poucos chamados instrutores espirituais, mas a não ser que eles hajam penetrado completamente no reino, poderão apenas transmitir ideias, pensamentos e opiniões pessoais. Podem estes últimos ser muito exaltados e úteis, mas não são ainda a expressão e poder reais do supereu, pois são meramente mentais. Os que atingiram a verdadeira compreensão do mistério do reino, são raríssimos hoje, e nesta época, tão raros que se poderia procurá-los através dos séculos e não encontrar-se um. Isso explica por que agora temos uma quase noite de trevas da alma da humanidade. Todavia, há um lado bom para pintar, que é, quando através desta intensa treva o homem sofre suficientemente, porque sua ignorância o fará sempre agir erradamente e assim atrair sobre si desnecessários sofrimentos, devido à lei do destino, ao sentir a pressão deste sofrimento, ele clamará. Pelo quê? Por alívio, que significa paz. E à medida que esta ânsia pela paz interna se desenvolve e se torna mais forte, tende a haver uma eventual resposta daqueles que existem dentro do universo e podem dá-la. E quanto mais intenso for o clamor, tanto mais poderoso e mais extenso será a ajuda que se lhe dará. Tudo neste universo tem o seu lugar próprio e todo acontecimento tem sua hora própria. Todos os maiores acontecimentos devem ocorrer de acordo com o destino, a operação de causa e efeito, e no exato momento sempre haverá uma resposta. Se, pelo visto, encontramos vastos desertos onde imperam a ignorância e as trevas e denso materialismo, e ao mesmo tempo aspirações ardentes e anseios por luz espiritual aparentemente insatisfeitos, devemos saber que súbita e miraculosamente devem finalmente aparecer, aqui e ali, aqueles que podem dar a resposta. Isso deve ocorrer, é uma lei da natureza. Nunca precisamos desesperar-nos, mas ser pacientes. A história da humanidade é, e talvez sempre será, uma história de alternações de dia e noite, do fluxo e refluxo de materialismo e espiritualidade. Eu disse antes que uma das qualificações que atraíram os discípulos para Jesus, e que por fim os levou à iniciação no reino do céu, foi o seu ardente amor pela verdade, a verdade no mais alto sentido. Que significa essa verdade? Significa querer conhecer qual é o lugar do homem na existência,
um desejo de compreender o real significado da vida, por que e para que estamos aqui, e qual é a base real deste universo. Não é curioso que o homem, uma vez desperto, demonstre tanto anseio por saber e compreender? É porque cada um tem potencialmente, dentro de si próprio, o estado do reino do céu, e se ele não se apercebe desse estado, que lhe poderia ser mais natural senão ansiar para ele retornar. Todavia, inconscientemente, ele sente que está lhe faltando algo, mas não sabe o que, e por isso anda de cá para lá em busca do que perdeu. Busca primeiro em cada condição material e experiência mundana, e depois busca através de experiências mentais, mas nunca se sente plenamente satisfeito. Algo lhe escapa. Por quê? É porque busca em lugar errado. Busca fora de si próprio. O corpo não é o seu eu, a mente não é o seu eu. Ele tem que mergulhar mais fundo que isso. Tem que descobrir o super-eu, e então ele pode achar a resposta que lhe falta. Assim vedes que nosso anseio pela verdade é de fato um anseio para retornarmos ao estado que aparentemente perdemos, porém que realmente somos nós. Este anseio pode ser encoberto ou sepultado pelos anos, durante períodos inteiros de vida, sob as provas e tentações da existência terrena, mas em algum lugar sempre existirá e há de reaparecer. E há de reaparecer porque o homem nunca encontrará a verdade, a última e final verdade, no mundo material. O cientista começa a notar que isto é assim. Ele está avançando cada vez mais, está mesmo forçando os limites da matéria, e finalmente será conduzido à exploração de sua própria mente. O mesmo ocorre em toda a busca da felicidade. Podeis procurar uma coisa após outra, mas por fim sereis forçado a recuar para o refúgio único e eterno, em vosso interior. Depois que houverdes encontrado este refúgio interior, encontrareis o reino do céu. O paradoxal é que depois de encontrado vossa paz e felicidade ali, podereis continuar com a existência mundana e gozá-la, se o desejardes. Nada perdereis por estardes agora internamente desprendido, porém não mais sereis enganado. Retrair-se do mundo é um processo inteiramente interno, quando compreendeis a verdade. É algo profundo dentro de vosso coração. Nada tem que ver com gesto e demonstração externos. Os monges que fogem do mundo num esforço de encontrar a espiritualidade, sem dúvida encontrarão alguma coisa. Até a paz. Se quereis encontrar a espiritualidade, deveis fazê-lo enquanto viveis no mundo, mas sem ser dele. Em outras palavras, estando internamente desprendido e renunciando, mas externamente vivendo e gozando como fazem as demais pessoas, não com o coração cativo por coisas materiais, nem mentalmente aprisionado por elas, mas capaz de renunciar a elas a qualquer momento. Se podeis fazer isto, sois livre, não mais sois escravo. Nas antigas escolas dos mistérios egípcios ligados a certos templos, as pessoas que buscavam o conhecimento místico ou a vida espiritual superior, e eram admitidas, eram treinadas por vários períodos de anos. Após este treinamento, a não ser que fossem ordenadas para o serviço de sacerdócio, eram restituídas à vida diária normal no mundo externo para viver como vivem as demais pessoas, seguir uma profissão, casar-se e ter filhos, e assim por diante. Poderiam prosseguir a vida no mundo durante muitos anos depois do treinamento na escola dos mistérios. E depois, um dia, poderia chegar-lhes uma convocação do templo, solicitando-lhes retornar imediatamente e assumir a vida monástica. Se haviam aprendido suas lições satisfatoriamente, retornariam prontamente, pois o mundo não podia mantê-las cativas, não importa qual fosse o ambiente atrativo que em redor de si houvessem criado. Mesmo que houvessem atingido a mais alta posição na sociedade, teriam de rejeitá-la e deixá-la dentro de 24 horas depois da convocação, e regressar ao templo. Assim estavam no mundo, mas não eram dele. Se o mundo as houvesse capturado, não teriam forças para regressar, teriam fracassado em passar pela prova. Mas hoje não existem estas antigas escolas dos mistérios nem estes sistemas de treinamento, desapareceram. A própria vida se tornou nossa escola de mistérios. Ela nos ensina e nos treina.
A vida é a nossa escola moderna. Achamos nossas lições sagradas e nossas iniciações divinas na vivência diária. É aqui o nosso campo de batalha. Não é apenas um campo de batalha de forças materiais e econômicas, mas também o campo de batalha da alma. Podemos procurar viver nossa vida no mundo plena e completamente, e contudo ser bem-sucedidos em espiritualizá-la. Não há nenhuma razão por que não devamos descobrir aqui o reino do céu. Não é necessário fugir do mundo, mas é necessário fugir da escravização ao mundo. Este estado de ser, que Jesus chamava o reino do céu, é um estado totalmente interno. Primeiro, isso nada tem a ver com a vida externa. Se comeis carne ou não, se sois casado ou solteiro, não importa. O reino do céu é um estado de ser interno e tereis que achá-lo dentro de vós. Em diferentes épocas e em diferentes nações tem sido chamado de tantos nomes, que tem levado os indivíduos à confusão e a violentas discussões sobre religião. Ao longo de toda a história, os sequazes de uma religião têm criticado ou condenado os seus colegas da outra. Se puserdes de lado a religião, verificareis que os filósofos do Oriente e do Ocidente têm dado muitos e diferentes nomes ao absoluto. O absoluto dos filósofos deve ser o mesmo que o reino do céu da religião cristã, e contudo, encontrais esses homens combatendo, e em vão, porque nunca chegam a uma conclusão quanto ao que seja o próprio objetivo da vida. Discutem porque não sabem. Há apenas uma única experiência do mais elevado estado da vida, e esta é a mesma para todos os homens de todos os tempos e de todos os países. Há muitas e diferentes experiências no caminho que a ela vos conduz. Mas quando atingirdes a última, a realidade em si, e não há ideia a seu respeito, então não haverá mais que uma só experiência universal, cósmica. Tão só aqueles que alcançaram esta iluminação, percebem a verdade, todos os demais percebem simplesmente suas próprias opiniões sobre a verdade. É óbvio que quem quer que tenha atingido essa mais elevada percepção, jamais poderá discutir a seu respeito com outra pessoa que também a tivesse atingido. Ambas a reconheceriam exatamente como existem em cada uma delas. Jesus e Buda teriam sorrido entre si, compreensivamente. Mas aqueles que os seguem, e às vezes mesmo entre os seus contemporâneos, não tendo logrado pessoalmente essas experiências transcendentais e essa divina compreensão, põem-se a discutir e às vezes mesmo vão ao extremo de perseguir os que deles discordam. Por quê? Simplesmente porque ainda não experimentaram a realidade. Discutem e lutam em torno de suas ideias sobre esta experiência, do que eles pensam que elas são ou devem ser, do que deve ser o modo de vida dos que desejam seguir seus líderes espirituais, etc. Enfim, tudo meras opiniões espirituais. Eles nada sabem. De fato, estas controvérsias e argumentos, todas as discussões entre os que realmente não sabem do que estão falando, são frequentemente fúteis em seus propósitos e estéreis em seus resultados. A única maneira de solucionar estas questões não é pela argumentação ou discussão, mas pela obtenção da experiência direta da divina iluminação. E essa é a única coisa eminentemente pessoal. Cada homem ou mulher tem de obtê-la por si mesmo. Somente então descobrirá o que realmente se entende pelo reino do céu. Este atingimento não é tão difícil como parece, porque não estáis buscando algo distante, a centenas de milhares de milhas, estáis buscando algo que está aqui, exatamente aqui, dentro de vós mesmo. Não estáis buscando algo que vos seja alienígena, mas, ao contrário, algo que é vossa mais íntima natureza, vossa essência. Porque, então, seria difícil encontrar o reino. A dificuldade jaz na persistência de fortes hábitos mentais herdados de encarnações anteriores, hábitos de falsas crenças e pensamentos ignorantes que nos mantêm atados ao não-eu. Somos os criadores destes hábitos, mas desde que podemos fazê-los, também podemos desfazê-los. Se sua eliminação dependesse, inteiramente de nossos próprios esforços, não restaria dúvida de que o seria processo muito dificultoso liberar-nos deles, mas contamos com ajuda. Existe o poder superior. Ele vos ajudará, mas tão somente depois que houverdes feito intensos esforços próprios. Paul Bruton, em
A realidade interna.